Olá, queridos irmãos e amigos, estamos aqui hoje no quadro, na sala, estamos muito felizes em receber essa banda muito querida, é um prazer para nós levar um pouquinho da palavra de Deus e também sobre essa banda especial, né, que reservaram um tempinho da sua agenda para estar aqui conosco hoje, né, a banda Holy Hype. Holy Hype. A paz para vocês. Paz. Deus abençoe as suas presenças, Amém. viu? Bom, vamos lá então. A primeira pergunta. Como foi que vocês descobriram a vocação no Ministério de Louvor? Liso, vou passando daí para vocês daí. Eu creio que quando eu desde pequenininho, meus 5 anos, já comecei na bateria, brincava. Tenho a parte de mãe, era tudo ministério de louvor. Minha mãe, ela cantava, o meu tio é tecladista. Tenho tios que cantavam em quarteto, fazia baixo, tenor, todas essas coisas. Então eu sempre tive envolvido um pouquinho na música. Entrei muito cedo no Ministério de Louvor. Não recomendo, mas entrei bem cedo assim no Ministério de Louvor e foi indo. Eu acho que é uma coisa que quando Deus coloca realmente o dom, você vai aperfeiçoando já desde de pequenininho. Creio que com todos eles vão ser assim também. Eu vou passar aqui, mas foi dessa forma. Eu fui tendo uma base tanto de cristã em casa, como também uma base de músicos. Você teve exemplos, né? Teve muitos, principalmente os meus tios. Tem o tio baterista também, tocava na igreja, então eu sempre tive essa base, sempre indo em ensaio da minha mãe quando ela tinha ensaio de louvor, estava lá participando. E você vai pegando gosto, você vai pegando uma paixão pela música, principalmente. Depois, eu falo, questão de adoração, essas coisas foram fluindo de uma forma totalmente natural. Mas a música mesmo é desde pequenininho. Legal. Fala aí, Pedrão. Comigo aconteceu da mesma maneira. Meus pais, eles são da área musical também. Minha mãe canta, meu pai toca instrumento de corda, toca bateria. Meus tios também, minha tia canta, meu tio toca teclado. Então eu tenho essas referências musicais. E na minha igreja, é uma igreja que forma muito músico. A igreja do pastor Magdiel, Coração de Adorador Church. Acredito que por ele ser um ministro de louvor, isso incentiva tanto os pequenos como até os mais adultos. E assim foi comigo. Quando eu comecei, eu tinha uns 12 anos de idade. Eu comecei junto com o Vini, que é nosso guitarrista, e isso foi muito importante para o meu crescimento ministerial. Eu acho que nem sempre eu vivi aquilo que eu ministrava, mas depois de uma certa maturidade eu comecei a viver o que Cristo realmente queria para a minha vida. Que benção. O meu também começou desde muito nova. Meus pais são pastores, mas nenhum são músicos. A minha mãe só que canta, ela falava sempre assim para mim: Maria, você vai ser uma grande levita do Senhor. Então ela profetizava isso na minha vida. Então, mas o gosto musical mesmo começou quando eu tinha uns 13, 14 anos, que foi onde eu entrei no Ministério de Louvor também. Eu também não recomendo entrar muito cedo, mas foi onde eu comecei. E ali Deus foi me aperfeiçoando nele. Eu aprendi muito, levei muita pedrada, eu sofri bastante também. Até amadurecer, né? Isso, mas e eu agradeço muito por tudo que eu vivi, por todas as igrejas que eu passei, por todas as cidades que eu fui, porque se hoje eu sou quem eu sou, é por causa disso. As É por experiências. conta das minhas experiências, é por conta das pedradas que eu levei, e isso me fez ser madura. Crescer espiritual. Espiritualmente, sim. Eu, nada de diferente do pessoal, eu comecei muito novo também. Comecei a tocar com 13 anos, e assim, eu me batizei numa semana, na semana seguinte eu já estava tocando em outra igreja já. E foi muito legal, assim, essa experiência de começar cedo. Eu comecei com referência do meu pai toca guitarra, minha mãe canta. Então, desde criança, meus pais levavam um colchãozinho para eu participar com eles dos ensaios. Na época a gente participava, era de outro ministério. E foi assim, eu sempre vi meu pai como referência e falava, eu quero tocar igual meu pai. Na verdade, já mostraram o caminho para vocês, né? Exato. Sim. Que bênção. Aí eu cresci, aí meu pai me ensinou assim, ó, esse aqui é um dó, esse aqui é um ré, eu toco guitarra, esse aqui é um dó, um ré, de resto eu corri atrás. Glória a Deus. Amém.
E que música que vocês sentem que foi mais marcante, teve maior impacto na jornada do grupo? Ó, eu falo que a gente tem bastante coisa que a gente. Muitas músicas a gente toca, ainda mais a gente que pega mais nessa pegada do hoje que fala worship, né? Um negócio Sim. mais assim. É até engraçado que a gente toca bastante isso, mas cada um tem um estilo musical bem diferente. Mas teve alguma, assim, algum louvor que marcou vocês Eu todos? falo que depois vocês podem até, se tiver alguma aí, vocês falam, mas eu falo pra mim, assim, tem dois louvores que impactam pra mim bastante, que é Cristo, do Alessandro Vilas Boas, que é uma que, onde fala, que meio que a gente tá fazendo uma pergunta pra Deus, e eu levo isso com uma ministração. Muitas vezes a gente tá passando por tanta luta, tanta coisa, e o natural é a gente indagar e murmurar. Só que nessa música ele fala, qual é a beleza que eu ainda não vi? E é isso que eu tenho muito carregado, e a gente, quando iria ministrar, é tanto essa quanto Só Tu És Santo, que a gente acabou ministrando ali, porque são músicas de exaltação. Eu falo que eu sinto falta isso nas igrejas, Sim. de ter louvores mais teocêntricos. Hoje em dia os louvores falam mais do eu, né? Exatamente. E isso pega porque é óbvio que eu sei que Deus pode fazer muitas coisas. Nós temos essa ciência que Deus ele é poderoso para nos dar realmente vitória na guerra. Muito mais do que a gente pedimos ou pensamos, ele pode né? fazer isso. Só que eu sinto que muitas vezes a gente tem só buscado isso. E creio que o tempo está muito próximo. Né? E nós temos que mostrar que, além disso, tem o Deus realmente que tem que ser exaltado. O Deus que é santo, único, que nós não precisamos das coisas que nós desejamos, porque todos nós aqui temos sonhos. Nós temos sonhos materiais. A gente está vivendo, nós temos sonhos de conseguirmos algo que não tem nada a ver com o ministério, de bonanças mesmo na nossa vida, mas nós sabemos que não é isso, não é por isso que nós servimos. Que lindo, né, essa visão de vocês, porque vocês pregam uma visão que a ele toda a glória mesmo, toda a honra só para ele mesmo, né? Exatamente. Obviamente cada um passa uma luta, mas a gente, que nem cada um, como eu disse, tem seu sonho aqui, mas a gente ainda entende isso, a gente compartilha desse sonho junto, mas quando um está passando por algo ruim, a gente ora, mas ainda assim a gente ora, que Deus possa fazer a vontade dele. Um breve testemunho, hoje eu estou com o meu avô em casa com câncer, e a gente está cuidando dele e tudo mais, é muito difícil, nossa, é muito, muito, muito difícil. Eu sei que é isso, passei por isso. Só que ainda assim, quando dá vontade de ficar bravo, porque a gente é humano, não é porque a gente está em altar que a gente é super santo, não. Dá vontade de murmurar, dá vontade de reclamar. Ninguém é super-herói, né? Esses dias eu tentei brigar com Deus, mas já conto que você perde, tá? Nunca ganha. Falei, por que, Deus? Por que a gente tem que passar por isso? Não sei o quê. E Deus depois falou, né, qual que é a beleza que você ainda não está enxergando. Então Deus tem nos levado a isso, a esse entendimento. Não sei se vocês têm alguma música que fala que tocou mais, mas eu acho que tá na mesma visão. Eu acho que é muito isso. Deus tem nos levado a esse lugar de satisfação somente nele, entendendo que ele pode fazer as coisas, mas buscando mais a satisfação nele, e realmente as demais coisas vão só acontecendo aqui na Vão Terra. ser acrescentada, né, para nós, né? E como que é o processo da escolha das canções e ritmo? Vocês gostam sempre do mesmo ritmo? Cada um dá uma opinião? Nossa, é bem espontâneo, né? Eu falo que eu mando mais o nosso set list, falo, ó, que nem hoje nós vamos ter a agenda, falo, ó, a gente vai tocar isso, isso, isso. Mas durante lá pode acontecer que a gente troque, que nem eu gosto mais dessa pegada espontânea, worship. O Vini já gosta de uma pegada, se for pegar mais uma coisa, seria o quê? Punk rock. Um punk rock, um Sim. negócio mais assim. A Márcia que já divide mais eu. O Pedro nem sei, o Pedro toca de tudo. O Pedro ele toca pagode, toca. Que legal. O Pedro toca música mais agitada. A nossa igreja lá, os irmãos, tem uns irmãos do pagode lá, vem? Então acho que na escolha, assim, além de, obviamente, do estilo musical, a gente tem a oração e uma coisa que nós viemos conversando, né? Que é também para sentir a atmosfera da igreja. Porque muitas vezes, né, eu posso chegar em uma igreja e querer cantar os louvores que eu conheço. E que eu sei que são cristocêntricos e tudo mais, mas aí a igreja pode ficar boiando, não entender nada que está acontecendo. Então a gente quer ter mais isso, essa conexão. Exatamente, para que não seja um negócio, um monólogo. Só a gente está cantando e a pessoa não entendendo nada que está acontecendo, mas para a gente entender certinho. Legal. Isso.
E quais são os maiores desafios ao conciliar a vida pessoal com o Ministério de Louvor? Ó, eu tô falando bastante, vou deixar vocês falar também. Pode falar aí. Tô falando, eu falo mais que papagaio. Pô, o maior desafio nada mais é do que deixar de fazer os nossos prazeres para viver a vontade, para viver o ministério. Abandonar muitas vezes um aniversário importante de um ente querido, Sim. ou muitas vezes um momento de lazer para viver a vontade de Cristo. E isso nós entregamos nossa vida para Cristo. Nós queremos realmente ser servos de Cristo, e independente de como seja ou qual ocasião seja. Eu acho que isso é algo que, para mim, pelo menos, não, no começo era um pouco difícil. Tipo, nossa, hoje é aniversário do meu tio, mas hoje hoje eu vou ministrar. Então, Cristo é minha prioridade. Hoje a adoração é minha prioridade. E assim É o que a gente falou, né? Antes, que tem que renunciar, né? Para estar à frente, né? Tem as viagens longas. São renúncias. Nossa. Realmente são as renúncias de, tipo, passar tempo com a família, por exemplo. Mas você tem que renunciar porque naquele dia vai ter agenda. Mas naquele dia o Senhor quer fazer algo extraordinário através de você. Exatamente. Então são renúncias. A minha mãe sempre fala para mim, oi, ela me chama de Maria, você não vai ficar aqui com a mãe hoje? Daí eu falo, mãe, eu vou ter que ir para Varé hoje, porque eu vou ministrar lá. Mas tem casos e casos, né? Talvez Deus naquele dia vai falar, não, quero que você fique aí com a sua mãe. Exato. E porque também a família é em primeiro lugar também. Sim, porque é o primeiro ministério, é o primeiro né? ministério. Então, quando eu sempre falo para ele que quando a gente construir a nossa família vai ser em primeiro lugar, a prioridade. Primeiro do que o nosso Sim, ministério. é sobre o que a gente prega sim, também. Mas muitas vezes vamos ter que renunciar algumas coisas para poder fazer a vontade Está à do frente, Senhor. sim. Sim, é mais isso. Legal. A gente que participa do Ministério de Louvor, vou falar de algo mais humano agora, né? A gente falou muito dessa relação mais espiritual. Mas, assim, e eu já vi muitas pessoas, elas entrarem num grupo de louvor para serem olhadas. Tem muito Para disso. serem visadas. As pessoas visam muito o grupo de louvor, né? Só que essas pessoas são aquelas que a gente... Claro, às vezes, de primeiro momento a gente não percebe isso, mas com o tempo a gente sabe que essa pessoa não aguenta, porque não é a questão de ser visado, não é a questão de nós, é a questão de Cristo, né? Então, o que a gente está fazendo lá em cima do altar, nós não somos dignos, né? É para a glória de Deus. Nós temos que subir no altar, temos que glorificar Ele através da misericórdia de Deus. Sim. Né? E quando as pessoas sentem essa pressão, vem o baque, assim, do Ministério de Louvor. E isso acho que uma coisa que eu e o Pedro, a gente passou por muitos anos, foi a gente ver pessoas que eram pessoas queridas, que a gente ministrava juntos, mas deixaram isso ser levado, assim, deixou ser levado, né? E hoje em dia estão fora dos caminhos. Assim. Caía no ativismo também, né? Exatamente. Eu acho que o pastor Magdiel tanto o pastor Magdiel quanto o Danilo, eles têm uma parcela muito boa nessa nossa visão, porque eles são pessoas que ministram através do louvor e são pessoas perseverantes na palavra. A gente consegue ver exemplo na vida deles e a gente seguiu o exemplo da vida deles. Sempre muito obediente, sempre servindo na igreja local, que é sempre primordial servir a nossa casa primeiro, para depois conseguir servir em outro ministério, receber na nossa casa também, não só, por exemplo, eu vou na igreja quando eu vou ministrar apenas, não, eu vou na igreja para ouvir a palavra, para entregar minha adoração a Deus de outra forma também, não só ministrando. E que legal, né? Vocês estão falando muito sobre exemplos, né? E em pensar que vocês também estão servindo de exemplos para alguém. Que legal, né? Já pensou quantas pessoas vocês têm influenciado? Exatamente. A gente recebe às vezes mensagem, tudo, e é o que o Vini falou. Até a gente mesmo que a gente tenha muito tempo, por sermos novos, mas temos bastante tempo até de ministério de louvor, a questão do ego é uma coisa que nós lutamos todos os dias, porque eu fico sempre na minha cabeça, falando, nossa Deus, será que isso aqui é meu ego que está falando ou realmente outra coisa? Tem que tomar cuidado, né? Independente de, eu tenho tanto tempo de igreja, cara, mas isso não é santo. Não.
Então a gente tem que ter prioridade. Isso não lá do diz ano. nada. Eu estava vendo hoje sobre isso, sobre o tempo de ministério. Tem pessoas que têm muito mais tempo, mas tem pessoas que vai chegar mais nova agora e vai fazer talvez coisas acontecer do que aquelas que estavam mais tempo. Porque Deus tem um chamado para cada um diferente, um dom, né? Sim, e porque é muito. Tem muitas pessoas que ficam muito tempo em ministério de igreja e caem no ativismo. Parece Sim. só falta bater cartão só no negócio, mas a relação mesmo com Cristo é totalmente diferente. E isso a gente luta sempre. Na verdade, tem os dias, né? As Exatamente. pessoas esquecem daquele primeiro amor, É, né? De quando a gente chega na igreja, é tudo novo, diferente, então você tá naquele gás, né? E as pessoas infelizmente, vão perdendo isso, exatamente. né? E nós já falamos em off, mas quero que vocês falem aqui, como que vocês uniram para formar o grupo. Ó, o Holy Hype mesmo, ele iniciou como uma marca de camisetas, queria ser primeiro só a venda de camisetas para em prol missões também, mas aí eu sempre estive envolvido no Ministério de Louvor, eu lembro até que a gente foi tocar, eu fui tocar numa vigília que estava correndo, era o último uma pessoa, era 5 da manhã, tava todo mundo já meio assim, meio cansado, e eu fui ministrar, não tinha guitarrista na época, daí o Vini estava lá e eu não conhecia, sabia quem era ele, mas eu não conhecia. Nossas mães se conheciam, mas eu não conhecia o Vini. E daí ele tocou lá, só que foi uma coisa, a gente não ensaiou nem nada, mas foi um fluir tão bom, sabe, tão gostoso. E depois de lá para cá, todas as vezes que o pessoal chamava eu para tocar, eu chamava, Vini, vamos tocar comigo. Legal. Até que depois aconteceu o falecimento do meu tio, e o Vini foi lá, né, para estar lá junto comigo, e o Pedro apareceu do nada, assim, só brotou o Pedro. Mas eu conheci o Pedro também há muito tempo, por conta das coisas de igreja também, e daí ele foi lá tudo no meio de um velório, a gente tinha um lugar para tocar, porque tinha uma ministração, e não sei, sabe, a gente sentiu que até no meio de um velório Deus fazendo algo. E daí Deus falou, não, para nós três, tudo. Eu falei, Pedrão, bora tocar com a gente, tudo mais. Legal. E foi acontecendo, e a Mar é noivo do Vini, a Mar, a gente precisava de uma voz feminina, só que ela era de Itapeva, e a gente acabou tocando junto também num acampamento. E deve ser bem difícil para você ficar nessa ponte para lá, para cá. É difícil, é um sacrifício, na verdade. Muito. É muito difícil, é muito difícil. Mas que benção, Deus escolheu vocês para isso, né? Amém. E qual foi? Teve algum desafio que o grupo enfrentou junto? Desafio difícil? Olha, eu falo que desafio difícil ainda, tipo, muito, muito difícil. Glória a Deus, ainda não. Já tiveram, obviamente, cada um passando por uma coisa individual, e que por a gente ser amigos, né, a gente fala que a gente é uma família também, a gente sempre está conversando junto, mesmo quando a gente não está na mesma cidade, que pode acontecer muitas vezes, mas desafio com o grupo todo não, mas falo individual já aconteceu, e a gente tem essa liberdade de chegar e conversar um com o outro, né? Cara, tá acontecendo isso, isso e aquilo, para ele se abrir, falar, isso aí tá errado, isso aí tá certo. Ou às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade na casa, a gente, e querendo ou não, interfere também no ministério, porque, poxa, você está cansado emocionalmente. Mas falo que dentro do grupo em si não, mas individual já aconteceram algumas coisas. Cada um tem os seus desafios, né? Sim. O desafio foi como é que é a música? Perguntando sobre durante ali. E o Léo chegou no Vini. Como que era? Até eu esqueci a música. O Léo chegou no Vini e perguntou como é que é a música, na questão das notas, né? Aí o Vini chegou bem no ouvido dele e começou a cantar a música pra ele em vez de falar as notas. E eu não tava entendendo nada. Não, já aconteceu de... A gente foi tocar num acampamento e tinha as tomadas também tudo... é 220? Era? 110, o bonitão foi ligar... queimou a caixa dele. Esquecer letra. Eu sou muito bom em esquecer letra de música durante o negócio. Desafinação. A gente foi cantar, tem uma música que puxa bem forte, que grita. Ele fala, as estações, que é uma música... Nossa, fui dar esse grito aí, até a Isadora, que é a minha noiva, ela tava gravando a gente, e ela até falava, não dá pra postar um negócio desse não, né? É muito bizarro o que você fez lá, é feio de postar um negócio desse. Mas eu acho que de coisa assim, mais constrangimento, é isso que ele falou, porque tava no meio da administração, eu esqueci a letra e as notas, e o Vini começou a cantar no meu ouvidinho ali, eu falei, que isso, cara? E nem saiu a música, cara, mas acho que foi isso. Legal.
Pode falar. Clique. Tipo, diante de todo esse tempo assim de experiência dentro do Ministério de Louvor e ministrando fora, eu aprendi isso com o meu pai. Tudo que for possível você leva. Então, tipo, eu sou o cara que eu levo todos os tipos de cabo, Sim. 30 tipos de extensão, porque a gente não sabe como vai ser o lugar. Sim. Então, por exemplo, assim, tipo, um pode esquecer um cabo, um pode esquecer uma paleta, um pode esquecer qualquer coisa. Então, tipo, a gente já passou muito perrengue. Às vezes a gente tem, eu que sou guitarrista, eu tenho pedal, tenho guitarra, tenho que ligar um monte de tomada, e às vezes o lugar não tem E é estrutura. legal perguntar como que vai ser, porque Exato. aconteceu de nós, por exemplo, e dançar em alguma igreja, levar as meninas, chegar lá, você pensa que a igreja chega lá, a igreja pequenininha, Exato. não sabe como você vai fazer. Exatamente. Sim. Eu já vi meu pai queimar pedaleira por ligar no 220. Nessa vez que a gente foi ministrar no acampamento, eu tive que desembolsar R$600 para arrumar meu amplificador. Então, tipo, é perrengue de estrada. A gente teve a Holy Hype Night, que é um evento que o movimento faz, né? E na primeira vez a gente teve a brilhante ideia de tocar com o VS. O VS nada mais é do que um clique para controlar o tempo da música, metrônomo, uns efeitos que a gente não consegue fazer ele na hora por conta de um estar na bateria ou estar no teclado, por exemplo. Se falta um baixo, a gente consegue colocar um baixo para a igreja escutar. E ele tem um metrônomo que ele segue. E a gente ensaiou, tá tudo certo. Chegou na hora, a gente tocou tudo fora do tempo. Nossa, Um olhava pro outro assim. não estava entendendo nada. O Léo tentava contar um tempo, a gente tentava contar outro, a Má tentava contar Só outro. que fora, eu sou TDAH. É tipo assim, quando o clique tá no meu ouvido, eu presto atenção no clique e esqueço da música. Tipo assim, que tem que entrar na música, porque eu tô prestando atenção no clique. Então, pra mim, é muito difícil prestar atenção nas duas coisas. Ele sabe. Daí, tipo assim, às vezes eu tô pensando, isso é normal, mas às vezes eu tô pensando, tipo, em várias coisas, tô lá no altar, Maria, foca, Maria, foca, Maria. E tipo assim, meu Deus, agora. Daí já passou o tempo da música, esqueci de entrar. Você falou de ministério de dança, eu lembrei uma vez em Itapeva, a gente tava louvando também, só que a igreja era um pouquinho mais assim, o ministério, eu não sabia que ia ter ministério de dança, e falaram pra gente montar todos os nossos instrumentos, tudo lá, e a gente foi começar a cantar, e eu tomei um susto com o ministério de dança, porque eu não sabia. Na hora que eu fui cantar Só Tu És Santo, aí o Ministério de Dança passou assim, pulando aqui, eu tomei um susto e eu olhava pra cara dos meninos e falei, nossa, cara, pegou de surpresa, eu não sabia. E tem alguns ministérios, né, usa aqueles, não sei o nome disso, mas usa pra fazer, às vezes chama, tudo assim, e batia na cabeça, nossa, e tudo, e eu ficava tentando segurar a risada no meio. Quando a gente erra, a gente não é nada... Não, e a gente também não consegue nem disfarçar. Que erra, a gente começa a dar risada, onda a cara do outro meio, se Se a guitarra dá uma enfraquecida, o Vinícius tá dando risada. Se a bateria dá uma enfraquecida, toda é assim, vai. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Anima de Setembro, né? Eu acho que é uma data importante. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Anima de Setembro, eu acho que é uma data importante, né, de se falar. O que vocês acham desse tema que a gente aborda, a nossa igreja já aborda há 3 anos? Sobre Setembro Amarelo, eu acho bem importante, ainda mais, né, que a gente estava trocando ideia sobre o índice grande, infelizmente, de suicídios aqui na cidade de Avaré, né? E é o que a gente estava conversando, eu acho que é importante colocar isso, e é importante também nós mostrarmos a eficiência que tem dessas pessoas também, além de procurar Cristo, mas procurar também profissionais da saúde. Porque já escutamos, creio que vocês também já, que às vezes depressão, alguma coisa assim, é falta de Deus ou é frescura. E não é. E não é apenas. Já vimos muitos pastores tirarem a própria vida, sim, porque não buscaram ajuda por conta da pressão do ministério. Já vimos muitas pessoas de cargos relevantes tirarem a própria vida e estarem com depressão e não buscarem profissionais da saúde por acreditar nessa mentira, né? Que nós não precisamos, mas eu creio que Deus, ele é o médico dos médicos, então ele capacita também médicos, né, profissionais, para isso, né? Para que pudesse cuidar. E uma coisa que eu falo para pessoas que às vezes possam estar passando por isso e por conta desse tema aí que eu acho super importante, é que realmente não desista, porque Cristo é contigo e você tem que procurar cada vez mais andar numa unidade para que mais pessoas
possam te mostrar essa beleza da vida e do porquê você é importante para esse ambiente. Andar com as pessoas certas, né? Quer falar alguma coisa? Pra mim. Eu acho muito importante esse papel da igreja fazer, porque muitas igrejas hoje espiritualiza isso. E isso daí às vezes não é demônio, isso daí é a mente. Então eu acho muito importante a igreja na questão de ajuda, sabe? Não, você está passando por isso? Procure sim ajuda psicológica, psicólogo, psiquiatra, neurologista, procure, porque às vezes isso também é falta de serotonina no cérebro, tem tudo isso, envolve tudo isso, não é apenas espiritualidade tudo. E eu acho o papel da igreja muito importante, isso é fundamental na vida das pessoas para orientar, porque as pessoas vão ver assim, não, a igreja, ela me acolheu, ela não espiritualizou aquilo que eu tô sentindo, sabe? Então isso daí é muito importante hoje, nós como cristão, ajudar as pessoas que passam por isso. Eu acho muito importante isso com a igreja. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu já passei por uma fase depressiva e ansiosa. Hoje eu faço terapia e tem me ajudado muito. Mas, assim, a gente que está dentro da igreja é muito importante a gente estar com amigos também, que a gente pode contar quando a gente está com dificuldade, assim, aqui com a banda, com o resto da Holy Hype, com o Ministério de Jovens, que a gente sempre está junto. É muito bom você contar com essa parte da igreja e saber que eles te apoiam, que eles não vão... Porque hoje a depressão e a ansiedade, as pessoas, ainda mais nós que estamos ali dentro da igreja, e a gente tem, que posso dizer assim, às vezes as pessoas olham pra gente como uma certa referência, as pessoas acham que você é santo, que você não Como tem se nós não fôssemos passar por isso. Exato. Então, às vezes a gente tem medo de a gente abrir a boca e falar. Sim. Então, que a gente possa ter primeiro o apoio deles e a gente buscar a nossa ajuda também. Ajuda terapia, ajuda também atividade física, que ajuda muito também. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar você. E todos os versos e canções consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo.
governo está nele, vejo ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejo ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Que lindo. Deus abençoe vocês, viu? Amém.